Ora, estamos então de regresso neste Igreja na Atualidade, cá estamos nas nossas conversas e, Padre, vamos iniciar esta segunda parte olhando para a juventude, nomeadamente para o Fórum Internacional da Juventude que foi anunciado pela Santa Sé que vai ocorrer ainda este ano. É verdade, estava aqui a ver, é 15 de setembro, não? 15 de setembro foi aconteceu a nota Não é setembro, mas eu estou baralhada com a data, por isso é que eu não a mencionei. Eu estava a tentar saber aqui onde é que está a data, não diz aqui. Eu acho que é junho. Pronto. Julgo que é em junho. 18 a 22 de junho. Yes, eu sabia, tinha cá. Bom, e o que é que acontece? Nós tivemos 3 momentos, e é isso que diz o documento final do Sínodo dos Jovens. 3 momentos. O tempo de preparação do Sínodo, o tempo de realização do Sínodo, que já aconteceu, e agora o tempo de recepção do Sínodo. E o Papa, assim como insistiu muito na preparação, insistiu muito no tempo de realização, que foi tão exigente, que resultou no tal documento final, agora insiste na recepção. Em Portugal, aliás, estão feitos em algumas dioceses, estão a ser promovidos diálogos, encontros, particularmente com os bispos que estiveram no Por exemplo, Sínodo. Hoje, à noite, em Lisboa, Dom Joaquim Mendes vai apresentar este documento final. Lá está. E Portanto, dando ali algumas explicações. O tempo de recepção do concílio, do Sínodo, é tão ou mais importante ainda do que foi o próprio Sínodo. O Sínodo, em termos de verdade, já acabou, não é? Agora, a dinâmica saída do Sínodo é que está agora a ser implementada, não é? Eu tinha logo aqui, em junho próximo, claro. Nas vésperas, portanto, o que acontece? Temos aqui as palavras do nosso padre Alexandre Aui, que é o secretário para o Dicastério dos Leigos da Família e da Vida, que está agora a coordenar esta aceitação. E o que é que eles estão a fazer não é um novo sínodo, como é evidente, agora são com representantes, um pouco o que acontece com os conferências episcopais, então eles andam-se a copiar um bocadinho aos outros. Então, está-se a pedir que jovens de todo o mundo, como um grande Kairos, vão partilhar a forma como está a ser recepcionada esta reflexão acerca dos jovens. Esperamos que alguns jovens, auditores do último sínodo, que eram conhecidos por jovens sinodais, possam estar presentes para transmitir a sua experiência, além de contar com a presença de alguns especialistas da pastoral juvenil a nível internacional. O objetivo principal será acolher os impulsos do sínodo a nível internacional. Veja-se como este Papa, de facto, tem uma forma muito pedagógica, não é? Ou seja, ele não quer apenas estar entregue agora amanhã-se, mas vamos lá ver se estão esquecidos ou se esta questão ficou apenas no documento pós-sinodal que ele publicou. Finalmente, o encontro é pensado de uma forma muito concreta para cumprir um dos pedidos dos padres sinodais, que será fortalecida a atividade do Departamento do Jovem do Dicastério dos Leigos, e assim vão tentar que as coisas se tornem práticas e consequentes. Verdade e consequência. Particularmente, lembro de uma igreja que escuta os jovens e dos jovens que se sentem sujeitos, protagonistas da própria pastoral juvenil. Isto é basicamente uma novidade, a novidade de forma, enfim, depois é traduzida por muitas coisas, mas que eu espero que, particularmente nas nossas dioceses, essa realidade seja, pelo menos, comece a ser visível. Muito bem. E daí viajamos até ao Panamá, porque estamos a pouquíssimos dias do início da Jornada Mundial da Juventude, de 22 a 27. Contará com a presença do Papa Francisco e, portanto, e pela primeira vez, Padre, tem um tema mariano. Claro, o tema é o faça-se a tua vontade, não é? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Sim, não é por acaso. Particularmente isto tem muito a ver com a vida, não só a tonalidade da espiritualidade católica. Nós basicamente podemos dizer que os católicos têm 3 polos de espiritualidade que os distinguem dos outros cristãos. Os sacramentos, onde está a tradição, enfim, os sacramentos no sentido mais, o sacramento como lugar da recepção da palavra e da tradição da Igreja, da compreensão das verdades atuais do Evangelho. A segunda, Nossa Senhora e o Papa. São os grandes pilares que nos distinguem. Quer dizer, qualquer nosso irmão evangélico terá dificuldade em comer destes 3 pratos. Vamos usar aqui uma palavra para ser bem. Ora, a evocação de Nossa Senhora para os jovens tem muito a ver com... Já ela disse-o na sua juventude. É uma frase típica de uma jovem que fazia da oração e da esperança uma força que lhe dava uma serenidade e uma firmeza que é admirável.
Depois porque para os jovens, particularmente em países ou num continente, vamos dizer assim, como é a América do Sul, onde Nossa Senhora é de facto, vamos dizer, não só pelas aparições, como também pelas devoções marianas, até pelo tipo de evangelização que foi feita, enfim, desde o século XV, é uma presença que tem uma força absolutamente de congregação, de unidade. E depois é uma mãe, quer dizer, vamos aqui a ver, quando a gente põe a mãe a tomar, há quem diga que o nosso país estaria economicamente salvo se puséssemos as donas de casa a tomar conta das finanças. Concordo. Tu que és dona de casa Concordo. sabes isso. Concordo. Por isso é que quando é o marido a ficar com o dinheiro, corre-se o muito risco daquilo ter ficado tudo na taberna. Não é? A esposa não. Fica sempre, pelo menos, a parte de leão foi para como é que se chama? Onde é que se põe os produtos da cozinha? Para a dispensa. Para a dispensa, claro. Estava a faltar. Bom, em primeiro lugar, as notícias que nos chegam são que mais de 37 mil estão inscritos, 167 mil são os que farão as inscrições nas próximas horas, quer dizer, nos próximos dias até lá, e conta-se com 200 mil jovens provenientes de 155 países. São, de facto, muito jovens, entre os quais vão estar indígenas também, de povos. Depois porque... 2000, se não me falha a memória. Sim, de culturas mais, diria, mais ancestrais. E vão fazer da oração, porque eles vão para lá, não é para fazer turismo. Este encontro grande é para estarem em oração, em reflexão e em celebração. São estes dias de festa que já trazem muita preparação das dioceses. Estes grupos não decidem na véspera. Olha, vamos lá. Não tem nada. Isto como frase. Não, é que esta gente fez muito sacrifício para irem, para estarem lá. E também, hoje, com os meios que existem, em muitos países, em Portugal inclusive, a gente vai fazer um acompanhamento a tempo inteiro a partir dos meios de comunicação, de internet, de canais de televisão, enfim, que hoje podem chegar a todo lado, o que significa que não só o que está a acontecer lá, no Panamá, mas a partir de lá, em todo o mundo, em muitas dioceses, em muitos lugares. Como significativo, foi feita uma entrevista ao responsável de todo o evento, e diz, como estamos a preparar, primeiramente rezando. Não podemos esquecer que este é um desafio muito grande para uma nação pequena como a nossa. O Santo Padre quis dar esta responsabilidade não apenas ao Panamá, mas a toda a América Central e a todo o seu episcopado. Nós não podemos desapontá-lo. E por isso pediram também, nos juntaram todos os países da América do Sul e também com a participação do Governo. Aliás, foi apresentado, inclusive, o Papa Móvel, que se diz, não é? Que foi construído no próprio Panamá. Exatamente. Portanto, eles disseram Made in Panama. Com algumas alterações em relação aos anteriores. Claro. Então não é normal. Podem ser originais. O Governo, pela primeira vez na história da MJM, do Jornal Mundial da Juventude, criou uma estrutura administrativa capaz de nos ajudar. Portanto, não só ajudou, como ele próprio se estruturou, fez lá mais uma apêndice ao Governo para facilitar as coisas e para que tudo corresse da melhor maneira. Estamos convencidos de que vai ser, não só para o Panamá, mas para toda aquela América, no que está dilacerada por tantos desentendimentos. Pode ser que Nossa Senhora ajude a criar ali um clima onde a paz não seja apenas uma miragem. Exatamente. E de Portugal vão 300 jovens acompanhados por 6 bispos, portanto, também estaremos bem representados. Além disso, os jovens presentes nestas jornadas vão receber, como prenda do Papa Francisco, um rosário, que foi feito em Belém, não é? E é de madeira de oliveira. Isso é fantástico. Eu também tenho lá em casa. Eu posso trazer um para o próximo? Queres um? Quero. De Belém, que eu trouxe? Quero. Acho lindíssimo. Fica aqui comprometido. Eu vou trazer um texto feito em Belém para a Cláudia, que ela merece. Eu tenho lá, e vem benzido e tudo, faço questão de estar preparadinho para tu dares uso. Agora, interessante que quem vai à Terra Santa percebe que muito do que é o sustento dos católicos e dos cristãos, mas dos católicos de forma particular, em Belém, concretamente, deve-se a este artesanato. É claro que a gente depois tem uma carga simbólica, bom, e a gente percebe isso. Mas o que acontece aqui é que nós não só estamos a trazer a oliveira, como também sinal que Cristo, nos Montes das Oliveiras, como também a rezar por Maria, esta oração mariana, que é uma arma que o Papa dizia que tem um poder que nós nem imaginamos, para dar esperança, para nos motivar
a estarmos unidos ao aconchego, ao colo da mãe. E então o que foi é que a Igreja Palestiniana é um projeto ABJMJ, Nossa Senhora, a saudação de Nossa Senhora, Jornada Mundial da Juventude, inspirado no chamamento feito pelo Papa Francisco para orar pela paz no mundo. A iniciativa nasceu de uma associação suíça, Jean-Marie Vianney, Lausanne, e da Caritas de Jerusalém, liderada por Dom Pierre Burker, bispo emérito Reykjavik, da Islândia. Portanto, temos aqui Islândia, Suíça, Jerusalém, tudo a fazer quase uma conspiração feliz para que este pequeno gesto do Papa a entregar aos jovens o terço, o rosário, fosse uma expressão de uma comunhão que vem de países... A Suíça é o lugar da Cruz Vermelha, vamos dizer assim, dá atenção, e, portanto, vamos ver que este projeto são mais... Diz aqui, estamos muito contentes por ter podido produzir 1 milhão de rosários que chegaram a Panamá e continuaremos a fazê-lo outros 500 mil, sendo os acordos entre a Associação do Jean-Marie Vianney e a Caritas, que se ocupa de todo o trabalho, serão suficientes para que o Santo Padre os ofereça aos jovens, que, por sua vez, poderão oferecê-los a outros, convidá-los a rezar pela paz, pelo mundo, começando por Jerusalém. Eis a serva do Senhor. E, portanto, que esta paz, que Cristo, se tu soubesses quem te traz a paz, foi o que Cristo fez a olhar para Jerusalém. Se tu soubesses quem te traz a paz. E podemos dizer, esta paz é dada por Maria e ela, por essa forma, vai-nos apontando para onde está a nossa paz. A Virgem Maria é a mãe de todos, por isso os jovens são chamados a confiar nela, porque ela é a rainha da paz. E se fizermos a vontade do Senhor, todos os homens, mulheres e jovens de boa vontade, podemos pouco a pouco criar a paz. Cá está o agir local para ter o efeito internacional. Começando pelo nosso coração, começando por Jerusalém. É ali que nasceu, vem daí este cenário. É uma forma muito palpável, muito empírica, de a gente perceber que na Jornada Mundial da Juventude também está desde Jerusalém, de onde tudo partiu, até aos confins do mundo. Até o outro lado. Como dizia o Papa, foram buscar ao fim do mundo. A América do Sul, pois bem, podemos dizer, partiu de Jerusalém, e quando ele dizia, ide até aos confins do mundo, anunciai, assinando a cumprir tudo o que vos mandei, aqui está uma forma bem, bom exemplo, bem empírica disto ser visto. Muito bem. Olhamos para a Turquia, onde foi construída... Ainda no Médio Oriente, portanto, voltamos lá. Estamos ali em Jerusalém ao lado. Onde foi construída a primeira igreja desde 1923, padre? É verdade. Vamos acreditar que alguma coisa está a acontecer de novo. Foi dada a autorização, enfim, vai ser construída para 600 pessoas, para uma igreja que é metropolitana, é ortodoxa, sírio-ortodoxa, mas até então, sabemos que a Turquia é um país islâmico e, portanto, não dava autorização para se criar nenhum espaço de culto que não fosse muçulmano. E atenção, vamos lá ver aos refugiados. O que acontece é que eles têm lá comunidades imensas de gente que não se pode converter à força ao Islão, como é evidente, que eles sejam muito pouco tolerantes aos que deixam de ser muçulmanos. Agora, obrigar à força que se tornem muçulmanos é que eles, apesar de tudo, ainda não querem. Mas já são tantos, que não chega a 10% da população toda, eles têm 90 e tal % da população. A construção da nova igreja foi anunciada pela primeira vez em 2015, já leva uns anos, já vamos para 4 anos, pelo Primeiro-Ministro, durante o encontro com os representantes das minorias religiosas não muçulmanas na Turquia. Portanto, já foi anunciada há muito tempo, mas agora parece que está autorizada. Os políticos têm estas distâncias. Há a distância entre o anúncio e o fazer. E o fazer. Portanto, nos últimos anos, lideranças políticas turcas têm agido em favor das comunidades cristãs sírias. Vamos lembrar que a Turquia era uma candidata, por visto a coisa não está fácil, para ser membro da Comunidade Europeia. Vamos imaginar, a Turquia. E também estes diálogos vão fazendo com que o respeito, particularmente pelas minorias, se torne também uma exigência política. Vamos ver que às vezes fácil é mudar nas cúpulas, depois nas educações das pessoas a coisa não é assim tão fácil. Atualmente existem cerca de 25 mil cristãos. Para 25 mil cristãos deixar um templo que leva 700, não estamos a dizer que seja pouco. Que vivem na Turquia, concentrados principalmente nos subúrbios de Istambul. Muitos deles vivem nas áreas adjacentes ao local da nova igreja que será construída. Portanto, de algum modo é o respeito, pelo menos a consideração, já não pelos princípios, mas pelo menos pela realidade de que existe uma comunidade significativa,
vou dizer, para 25 mil, um templo que leva 700, não podemos dizer que seja muita generosidade. Mas é o mínimo. No mínimo uma. Pronto, pelo menos. Aliás, alguém dizia há pouco tempo que a Europa devia proibir a construção de mesquitas enquanto nestes países islâmicos não fossem autorizados, pela mesma ordem, a construção de igrejas. Enfim, estas coisas pela chantagem também não vão lá. Também acho que não têm dado grande resultado. Paquistão, os líderes muçulmanos numa declaração pela liberdade religiosa. Não é a primeira vez também, mas é sempre bom a repetição disto. Voltamos à mesma história. Estamos a falar de 500 imãs, ou imãs, são os líderes, os sacerdotes lá. Fizeram uma declaração contra o terrorismo, as violências sectárias e religiosas e pedem ao Estado para garantir a liberdade da fé, a liberdade plena para Asia Bibi, que é aquela senhora que estava condenada à morte e depois foi solta, deixar o país. E então estamos aqui diante de uma boa notícia. Ouça, água mole em pedra dura. Isto é o lado de quem acredita nas relações internacionais. Quando os povos, a dado momento, sentem a sua interdependência, que vai desde a ecologia, à economia, à cultura, hoje em dia o turismo, enfim, tanta coisa, hoje quando chegam os nossos irmãos islâmicos, aqui, ou chineses, por exemplo, que são budistas ou shintoístas, e vêm ver, imagina, os mosteiros dos Jerónimos, entram noutro mundo. Aliás, como eu entrei quando fui à China e entrei num ou dois templos budistas. A gente entra noutro mundo. Quer dizer, não só o que entra pelos olhos, mas também o que nos faz de levantar perguntas. O que é que isto significa? Porquê é que é assim? O que é que se passou? A que é que se refere? Enfim, tudo isso, qual é o significado, afinal? E o turismo também tem essa... não é tudo mau. Também tem essa vantagem, que vai abrindo. Aliás, a cultura, por natureza, não humilha, mas torna humilde. Torna-nos muito mais receptores, mais compreensivos, ou, se quisermos, também menos incomodados com o incómodo da diferença. Pelo contrário, ficamos entusiasmados. Chega a ver o que é que se passa aqui, porque é que é assim, olha que engraçado. Nós aqui pensamos... bom, isto é diferente. Ora, o haver esta declaração é uma mudança histórica. Foi no dia 7, no mesmo dia em que o Papa esteve com os nossos... para tocar no mesmo sítio, em que foi assinado no Conselho um lema, a máxima autoridade religiosa do país, a Declaração de Islamabad, que sanciona o direito de todas as pessoas residentes na República Islâmica professar a sua própria religião e o dever do Estado de garantir as liberdades fundamentais dos não-muçulmanos e das minorias. Bom, o documento está assinado. Isto não muda por decreto, mas já é um bom... Aliás, já é um passo. Lembro-me da alegria que nos deu o soltar da Asia Bibi, não é? O que isso foi, alguém que estava condenado à morte, parecia que nada vencia, fez-se correntes de oração imensa. Veja-se o poder da oração. Aliás, o Papa falou disso, a propósito do Pai Nosso. O poder que a oração tem. Bom, e estamos aqui diante de uma boa notícia vinda destes lados. A outra coisa é que as condenações não sejam feitas em tribunais religiosos ou por coisas populares, mas não haja condenações fora dos tribunais. Portanto, isto é um avanço muito significativo. Onde é que nós vamos buscar estas ideias? Liberdade religiosa para todos, o Paquistão multiétnico e multirreligioso. É o que eles dizem. O governo recomendam, deve tratar com firmeza os elementos que ameaçam os lugares sagrados dos não-muçulmanos residentes no Paquistão. Olha, portanto, porque todos sabemos, a violência, sobretudo de motivação religiosa, é muito difícil de controlar e muito difícil de... Agora, não sejamos ingênuos, não é? Isto é apenas mais um documento e vai ter que ser assinados mais outros. E à medida que estas coisas vão sendo notícia das violências, dos assassinatos, essas coisas todas, é que estas realidades se tornam necessariamente... fazem o seu caminho. Não é? Temos que tudo isto ter é muito calma. Lento. É muito não é? lento. Tudo tem o seu tempo. Leva o seu tempo. Quase a terminar, ainda olhando para o falecimento do padre Óscar Cabedo. É verdade. Que me um homem que eu aprendi... aprendi... explicar quem era. Um homem que eu aprendi a admirar muito. É um jesuíta, espanhol. Duas coisas boas. Ser jesuíta já é, mas ser espanhol... E o padre Óscar Quevedo foi um homem que combateu num país onde existem muitas superstições, muitos curandeiros, muita crendice. Ele foi para o Brasil, muito novo, e essa realidade desafiou não só a compreender, como a explicar.
e é dos países onde a gente vê, por exemplo, uma pessoa a fazer operações sem nenhum instrumento, e chega, mete na barriga e tira órgãos, isto em direto na televisão, sem truques. Eu já vi o nosso amigo Luís de Matos fazer coisas ainda mais admiráveis, mas não deixa de ser uma coisa significativa. Num país onde isto vai surgindo como o ar que se respira, ou Iemanjá e tudo mais, o que é que este homem fez? Foi aplicar a sabedoria e a ciência e a teologia à compreensão destes fenómenos. Como podes imaginar, estando no Brasil, ele depois adquiriu a nacionalidade brasileira, passou a ser brasileiro de pleno direito, e ele faleceu no dia 15, esta semana, José Luís, deixa eu ver se na quarta-feira passada, no dia 9. Portanto, vou marcar aqui isto por duas razões. Primeiro, porque isto é um desafio à teologia, à boa ciência e à compreensão até dos fenómenos paranormais ou parapsicológicos. Nós também temos que perceber que existem muitas dinâmicas que nos afetam. Nós somos capazes de ter forças e de causar até mágoas onde nem queríamos causar. Outras vezes é mesmo querendo não ser capaz de o fazer. Eu lembro quem vai à internet e põe o padre Oscar Quevedo e tem vídeos dele às pasadas. Livros que ele escreveu são muitos, eu li alguns, para entender o que é desde a bruxaria até às possessões diabólicas, tudo esse mundo que nos mete, quando desconhecemos, proporcionalmente ao desconhecido, muito medo, e quando conhecemos, mete desafios que são relativamente interessantes de abordar, e sobretudo nós, que aqui na Europa, sem estar a diminuir nada, tudo isto são fenómenos humanos, e a gente tem que os compreender, não tem que os diminuir, mas também não tem que lhes dar o valor que eles não têm, não é? Nós podemos ter uma enxaqueca, ou uma dor muscular, e isso não ser tido como era tido há muitos séculos como um espírito mau. Não é? Podemos compreender isso. Nem tudo se explica, e boa parte das nossas coisas nem tem explicação, mas há muitas coisas que a gente escusa de bandeirar em arco e dizer que eu tenho um ser do outro mundo e falo com os anjos XYZ, ou falo com um tal Jesus que me fala. E estas realidades precisam de ser, repito, estudadas, compreendidas, e eu muitas vezes o que faço é remeter para quem sabe, porque há coisas que eu, por mais que tenha lido, sei que os fenómenos existem, mas não os sei entender como se tivesse estudado e como se estivesse de posse dessas coisas. Este homem teve o condão de ser, para o Brasil e para muita gente, ele foi professor universitário para Psicologia no Centro Universitário Salesiano de São Paulo e no Centro Latino-Americano para Psicologia. Este centro fez muitas investigações. Apareciam, por exemplo, bruxos ou curandeiros, e eles o que iam fazer era tentar estudar o que se passava, como é que acontecia, porquê é que acontecia, e às vezes até desmascarar o que não passava de uma charlatice, que muitas vezes... Aliás, uma das coisas que ele faz muito era acusar as pessoas que faziam crimes, que era usar a crendice para causar às pessoas mais estragos do que aquilo que a ciência e a boa prática religiosa e da medicina proporciona às pessoas. Pois se eu estou a curar um cancro apenas com uma mesinha de água benta, tenho que ter a noção de que estou a fazer um grave crime que pode levar até à morte da pessoa. E, portanto, estas coisas têm as suas exigências, e a este homem, um jesuíta, lá está, um estudioso, um professor nesta área, nós devemos muito e não perdemos nada em ler o que ele escreveu e, porventura, hoje que é possível, ver muito do que ele denunciou nas... Não são vídeos muito interessantes, devo dizer, porque aquilo, às vezes o confronto com curandeiros e ele é um assunto que, por exemplo, interessante, aqui em Portugal, se quisermos fazer um bocadinho paralelismo, embora não foi pela psicologia, mas foi pela via da antropologia, o Padre Fontes fez como trabalho lá em cima, no Norte. Esse pela via da antropologia, o Padre Oscar Quevedo pela via da parapsicologia, ou da psicologia e da parapsicologia, uma área muito interessante. Portanto, quis marcar, porque foi um homem que me fez bem estudar e que faz bem à Igreja relembrar e agradecer. Uma das coisas que nos vídeos que eu vi foi uma mulher a prognosticar a morte dele, com a data e tudo, e por vistos falhou, só não disse esta data, 9
de janeiro, data em que ele partiu para o Pai. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa conversa. Ponto de encontro. Também não tinha mais assunto nenhum. Também não tinha mais assunto. Pronto. Portanto, foi certinho. Certinho. Marcamos encontro para a próxima semana. Está bem, Padre? Muito bem. Muito bem. Consiga ir em casa também. Portanto, fique bem. Bom fim de semana. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.